Primeiramente, a gente vai ganhar a eleição. Eu quero dizer, ó, o Renan tá prestes a chegar, então todo mundo que estiver atrás, agora é a hora de vir para cá, para esse lado da praça, de vir para cá, porque nós teremos o nosso grande momento. E é um grande momento, primeiro, eu quero falar com cada um de vocês, e eu conheço boa parte de vocês, principalmente os que estão na frente, de longa data, e dizer para vocês o seguinte: eu compartilho com vocês a honra de estar no começo desse momento que será lembrado como antes e depois na história do nosso país. Eu compartilho do orgulho com cada um de vocês de ser um dos primeiros a estar aqui mudando a história do Brasil. Nós somos um exército indestrutível. E nós somos um exército indestrutível por uma razão muito simples. Nós passamos pelo inferno juntos. Durante esses 12 anos de Movimento Brasil Livre, e vários de vocês estão há anos com a gente organizou as maiores manifestações da história do país. Enquanto Bolsonaro estava lá elogiando o Zé Dirceu, prestando continência para o Aldo Rebelo, a gente estava derrubando a Dilma. Enquanto o Zema estava trabalhando com o papai, a gente estava lá destruindo o governo mais corrupto da história do nosso país. Nós fomos a pé de São Paulo até Brasília para protocolar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tentaram me matar, me atropelaram no caminho. À época, a falsa oposição tucana, que era contra o impeachment, a gente teve que empurrar a classe política ladeira acima. E sabe por que nós fundamos um partido? Porque já na época do impeachment, quando a gente foi conversar com os deputados e com os senadores, a gente chegou à triste conclusão de que nem um único deputado, nem um único senador defendia as ideias que a gente acredita. Nós fundamos o nosso partido para representar as nossas próprias ideias. Nós passamos pela perseguição do governo Dilma. Eu, com 19 anos de idade, estava sendo investigado pelo ministro da Justiça para tentar achar algum podre contra mim. E não conseguiram. Depois, no governo Bolsonaro, também tentaram nos destruir, colocaram a BIM paralela atrás de mim, me rastrearam em todos os lugares que eu fui, todas as pessoas que eu conversei, e não encontraram absolutamente nada. Já abriram todos os nossos notebooks, todas as nossas contas. Eu tenho muito orgulho de ser parte do movimento e do partido que tem atestado de honestidade. Porque muitos deles vêm falar sobre experiência. E esse é sempre o argumento da classe política estabelecida. Ah, os outros não têm experiência. E eu vou admitir aqui, realmente nós não temos experiência. A experiência que os nossos inimigos têm, nós não temos. A experiência de saquear a Petrobras, a gente não tem. A experiência de comprar o parlamento na base da propina, a gente não tem. A experiência de promover uma crise pior do que a crise da pandemia, que foi o governo Dilma, a gente não tem. A gente não tem experiência em destruir a Lava Jato, a gente não tem experiência em vender a nossa mãe para o Centrão, para o nosso filho não ser preso, a gente não tem experiência de ir em festinha em Trancoso, a gente não tem experiência de ficar numa piscina de 4 metros quadrados, cheio de bandido do Centrão, amigo do Vorcaro e que rouba o INSS. Essa experiência a gente não tem, mas nós, na figura da candidatura do Renan Santos, temos uma experiência que nenhum deles tem. Experiência em ser honesto. É essa a experiência que a gente vai levar nessa eleição. Começaram rindo da gente. Ah, um bando de moleque vai formar um partido político, o presidente da República não conseguiu e a gente conseguiu. O bando de moleque montou partido, o presidente não montou. Depois falaram, ah não, vai ser irrelevante, a candidatura vai dar traço. E foi 1, 2, 3, 10 e vai até 20, 30, 40, até 50, 55%, quando a gente vai derrotar o Lula no segundo turno. Então eu quero falar para vocês o seguinte,
Campanha é guerra. Churchill já dizia que política é guerra. A única diferença da guerra real para a guerra política é que na guerra política você pode morrer várias vezes. Nós já morremos politicamente várias vezes. Já nos destruíram, já nos destroçaram, já devassaram as nossas vidas, já foram para trás das nossas famílias. Aí sim, um bando de moleques, esse sim, moleques da Uni, pensaram que fosse barrar o nosso ato aqui. Eu não estou vendo ninguém da Uni aqui nesse ato. Eu não estou vendo a resistência que ia ser colocada. Fizeram uma manifestação devastadora de 8 pessoas contra a nossa candidatura. Nós vamos passar o trator em vocês nessas eleições. Agora que a gente já falou das crianças que ficam comendo areia no parquinho, achando que fazem política de verdade nos seus centros acadêmicos, vamos falar de política real. Nós temos o dever nessa campanha, que é guerra, de nesses 45 dias dar o máximo de nós. Não tem final de semana, não tem família, não tem amigo, não tem nada. Tem fazer história no nosso país. Nós temos um dever, por quê? Se a gente não se empenhar nesses 45 dias, a gente vai pagar pelos próximos 20 anos na desgraça de país que a gente vai continuar vivendo. Toda a miséria que a gente viveu nos últimos 40 anos, miséria, pobreza, analfabetismo, 70% dos alunos que não sabem fazer uma conta de fração, nos países mais pobres do mundo, nos países emergentes que mais fracassa, a gente ficou para trás do Sudeste Asiático inteiro, ficou para trás dos nossos vizinhos. Hoje paraguaio dá risada na nossa cara, olha, tá vindo aquele produto vagabundo do Brasil. É isso que a gente se tornou e é essa vergonha que nós temos o dever de lutar para deixar de ser. Por isso que eu conto com cada um de vocês, porque eu sei que eu, o Haroldo, o Renan, o Guto, todos nós vamos trabalhar, dar o nosso máximo, dar o nosso sangue para a gente fazer história nesses 45 dias. São 45 dias que vão marcar os próximos 20 anos. Eu só peço 45 dias da vida de vocês. 45 dias do empenho de vocês, do esforço de vocês. O custo da omissão de gerações passadas fez a gente pagar o preço que a gente está pagando hoje. Nós vivemos reféns de 2 tipos de políticos que hoje nos dominam: os covardes e os canalhas. Os 2 são igualmente responsáveis. Os canalhas nos roubam, os canalhas são incompetentes, os canalhas destroem as nossas vidas e fazem o nosso futuro de refém. Os covardes são os honestos que deixaram os canalhas crescerem. Nós somos os corajosos, nós somos aqueles que vão dar a cara para bater, que vão ser a ponta de lança da transformação do nosso país, e aqueles que tijolo por tijolo, trincheira por trincheira, luta a luta, guerra a guerra, vão transformar esse país numa das 5 nações mais poderosas do mundo. Eu não quero só viver num país rico, eu quero viver num país poderoso. Eu não quero viver só num país em que eu, meus filhos e meus netos tenham uma vida melhor. Eu quero viver num país que pauta o mundo. Eu quero viver num país em que, se os Estados Unidos querem começar uma guerra, tem que sentar com o Brasil antes. China quer lançar um míssil, tem que sentar com o Brasil antes. Rússia quer soltar um míssil, tem que sentar com o Brasil antes. Brasil tem que ser um país respeitado, poderoso, verdadeiramente soberano. Hoje nós não temos soberania. Soberania só é uma palavra que, de maneira infantil, os petistas descobriram ontem e saem repetindo por aí, feito papagaio. Mas nós não somos um país soberano hoje. Se qualquer país quiser nos invadir, nós estamos sem defesa. Qualquer um pode entrar e pode invadir. Isso não é um país soberano, isso é uma piada. Nós estamos destruídos.
Nós já estamos invadidos pelo crime organizado, nós já estamos invadidos pelo PCC e pelo Comando Vermelho e absolutamente indefesos. E eu vou repetir aqui, aproveitando que o Renan vai chegar, e deixar publicamente registrado mais uma vez neste ato de campanha, que eu quero que o senhor Renan Antônio Ferreira dos Santos, todos os dias vá para a rede nacional, mostrar o mapa do Brasil com a mancha vermelha dos 40 milhões de brasileiros que vivem em territórios dominados pelo crime organizado. E toda semana a gente vai mostrar os rostos dos líderes das facções que foram exterminados naquela semana. No final do primeiro ano de mandato, não vai nem precisar terminar, no primeiro ano de mandato, não vai ter 1 centímetro do território do Brasil que o presidente da República não possa pisar. A gente nunca vai se submeter à humilhação que o Lula se submeteu, de mandar ministro negociar com o ONG do PCC para saber se ele pode subir em favela. Não. Nós subimos em qualquer território sem pedir licença e autorização para ninguém. Quem tem que pedir autorização são os criminosos, que vão receber autorização na forma de bala. Por isso, mais uma vez, eu conclamo cada um de vocês. Nós temos 45 dias para fazer história nesse país. Se a gente não vencer nesses 45 dias, a gente vai pagar pelos próximos 20 anos. O próximo presidente da República vai nomear 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos demorar décadas para reverter esse estrago se a gente não der a nossa alma para vencer essas eleições, para construir esse país, para construir um futuro melhor para as futuras gerações. Por isso, eu conclamo cada um de vocês.